Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Irina Arama, sou hipnoterapeuta e spiritual coach. Então hoje decidi fazer mais um vídeo e hoje decidi falar sobre o medo. Ai, o medo, que toda a gente tem medo, toda a gente sabe o que é isso. Então aqui eu vou fazer a pergunta: o que é que vocês acham? O medo resultou do pensamento, porque como eu falei no vídeo anterior, disse que há uma, uma ordem, como aparece as emoções e tudo, com o primeiro pensamento, depois a emoção, depois o sentimento, depois a vibração. Então queria perguntar, o que é que vocês acham? O medo é logo uma emoção ou é um pensamento que primeiro aparece e depois sugere a emoção do medo? Então, se for do meu ponto de vista, o medo já é uma emoção com a qual nós já nascemos. Porque sim, porque medo é uma emoção que muitos de nós experimenta já dentro da barriga da mãe, ainda desde dentro do útero da mãe. Porque o primeiro medo que nós sentimos é o medo de rejeição, o medo de abandono e o medo de não cumprir as expectativas dos pais. Porquê? É porque o bebê, do momento que ele se criou dentro da nossa barriga e criou ligação com a mãe, ele já começa a experimentar as emoções todas e os pensamentos todos que a mãe tem. E mais ainda, não vou dizer que muitas vezes o bebê reencarna na barriga da mãe já com as emoções de umas vidas passadas, que são umas emoções fortes que a alma não trabalhou nas outras vidas e se calhar vai levar para trabalhar nesta vida também. Então aqui, por isso eu vou dizer que o medo já é uma emoção que nós nascemos, já vem incutida e se calhar até, nem se calhar, ela já faz parte de uma consciência coletiva. Porque se formos bem ver e analisar um bebê, os bebês já são pequeninos e são muito agarrados às mães, porque eles já manifestam a emoção do medo, a emoção do medo de não ser abandonados e de não serem rejeitados, de não serem deixados sozinhos. E querem, por isso é que choram quando sentem esses medos e às vezes nós não percebemos porquê. É porque assim, é a maneira como eles estão a expressar as emoções. Então aqui o medo, o que é o medo? E sim, o medo não é nada que é nosso, não é o que nós criamos, é algo de fora. É porque nós não sabemos o medo, nós dentro não criamos o medo, porque o medo nos provoca emoções, independência daquilo que acontece à nossa volta. Por exemplo, nós temos medo de não sermos atropelados por um carro, temos medo de não sermos abandonados por outra pessoa, temos medo de não apanhar alguma doença, temos medo de não gostarmos de alguém, temos medo de não fazer face a um trabalho. É tudo de fora que atua sobre nós, nos cria esta emoção de medo, de insegurança, que não vamos conseguir. Então aqui quero dizer que o medo não é nosso, ele não faz parte de nós. Nós, como seres humanos, não sabemos criar esta emoção do medo. Este medo é uma emoção incutida que nos faz sentir-se emoções, mas daqui do medo faz derivar outro tipo de emoções para nós sentirmos, daí da insegurança, de autoestima em baixo, de pouca confiança em nós próprios, de fraqueza e muitas outras emoções que derivam deste medo. Então com este vídeo o que é que eu quero dizer? Quero dizer que para que vocês sejam atentos a vocês, entenderem os vossos medos, analisar muito bem em todas as situações e mesmo em todos os dias, a cada minuto, cada vez que um de vocês tem que tomar alguma decisão, quando vocês têm que fazer alguma coisa, quando vocês têm algum pensamento, qual é a emoção que vos surge? E sempre quando surge o medo, com o medo daqui deriva a insegurança, a falta de autoestima, a pouca confiança em ti própria e muitas outras emoções de baixa frequência. Tentam analisar e tentam perceber se aquilo vos faz bem ou vos faz mal. Por exemplo, há medos que são saudáveis, mas sem pouca quantidade. Por exemplo, é saudável termos medo de andar na selva assim na boa, quando há lá cobras, há lá tigres, há lá lobos, há lá todos os bichos, e depois pode ser atacado e pode ser morto.
É normal teres medo de ir à selva assim, por isso é que tomas certas precauções e vais a uma selva assim a passear, mas vais com uma pessoa que já sabe, está dentro da área e conhece os caminhos e conhece as estratégias de defesa, sabe muitas coisas. Ou, por exemplo, o medo de passar a estrada também é saudável. Porquê? Porque este medo vai te salvaguardar, porque não vais ser atropelado por um carro. Agora, por exemplo, o medo de sair de um trabalho que tu não gostas, isso já não é saudável. Porque, tenho medo que vou sair daqui, não vou conseguir pagar as despesas, não vou conseguir ter alimentos. Isso não é uma garantia. Ninguém te garante que se tu vais sair deste trabalho, não vais arranjar um trabalho melhor. Se calhar tu precisas mesmo sair deste trabalho para criar a oportunidade de um trabalho melhor. Este medo aqui já não é saudável, porque se tu estás num lugar que te faz mal e que tu não estás bem, não estás feliz, não te sentes no teu campo energético perfeito, este medo faz-te mal, mais mal do que bem, tal e qual é válido por um casamento. Estás dentro de um casamento que não estás feliz, aí se calhar estás a sofrer de violência doméstica, de violência física, não estás feliz, estás a ser traído ou traída e tens medo de sair porque estás a pensar nos teus filhos, é porque estás a pensar que não tens casa, é porque estás a pensar que não vais ter o que comer. Errado. E depois tu, com este medo de não sair desta relação, se calhar perdes a oportunidade de encontrar um par melhor para ti, que sim vai te fazer feliz, que sim te vai valorizar. Também estás a perder a oportunidade de se calhar salvaguardares a tua vida, porque tu nem sabes, naquela violência doméstica um dia pode acontecer que podes ser até, podem te bater tanto até tu morreres. Por isso, e também não é saudável te manteres nesta relação, é porque com tantas emoções e com tanto medo reprimido em ti, podes criar uma doença, podes criar um cancro, podes criar uma doença de coração, podes criar qualquer tipo de doença no fígado, no rim, no estômago, nos intestinos, porque muitas dessas doenças são emocionais. Por isso, este medo aqui também não é saudável, teres medo de sair desta situação que te faz mal. Por isso, agora aqui, para perceber a diferença do medo, o medo tanto de passar a estrada e o medo de sair do casamento são os dois medos que criam desconforto em nós. O primeiro é um medo que nos faz bem, nos salvaguarda, mas não nos vai magoar no futuro. Quando o medo de sair de uma relação vai te magoar no futuro, se tu não vais fazer uma ação. Por isso, tenta perceber bem o teu medo e vê qual é o medo saudável, o medo doentio que tu tens e tenta eliminar o medo doentio da tua vida. Não tenhas medo de tomar decisões e de fazer ações e de sair daquilo que te faz mal, porque quanto mais vais te manter na situação que te faz mal, mais situações que vão te fazer mal vais atrair para ti. Para quê? É para tu te sentires cada vez mais desconfortável, te sentires cada vez com mais medo, te sentires cada vez pior, para tu um dia dizer: chega, basta, eu não quero mais, eu quero mudar isso, eu quero sair disso. Sim, vai ser difícil de sair da zona de conforto, mas vais ver que para ali onde vais dar passo vai ser muito melhor do que estava na tua zona de conforto. Por isso não tenhas medo de ir à frente ao teu medo, de enfrentar o teu medo e de pô-la fora, na rua, atrás da porta do teu coração e do teu corpo e da tua alma, e vais ver que vais ter uma vida mais feliz, mais próspera, mais abundante e muito mais ampla. Tá bem? Se queres saber sobre alguma coisa ou se queres que eu te explique alguma coisa, podes deixar aí nos comentários ideias sobre o que é que tu queres que eu te fale. E também, se gostaste deste meu vídeo, podes deixar aí um comentário ou um gosto do meu vídeo para eu saber que sim, que estás aí, que gostaste e que fez sentido para ti. Sim? Fica aqui.